Vamos agora aprender os tipos de abertura que podem ser feitos nas paredes. Para nós lançarmos as portas e as janelas, nós necessitamos de um hospedeiro. Nesse caso, nosso hospedeiro é a parede. Eu não consigo lançar uma porta ou uma janela no Revit sem que eu tenha um elemento hospedeiro do tipo parede, por exemplo. Então, eu não consigo lançar um bloco só porta no vazio, nem só janela. Normalmente, da forma que é modelado, você só tem uma camada de alvenaria. Então, com isso você consegue, eu vou pegar aqui só como título de exemplo uma porta qualquer, eu consigo aqui jogar, por exemplo, em uma das camadas dessa parede, uma porta. Só que essa parede só está nessa camada. Se você virar o projeto no outro sentido, né, na visualização oposta dentro do ambiente, eu não consigo ver essa parede, essa porta. Por que isso acontece? Porque, na realidade, eu teria que ter uma abertura nos elementos para enxergar. Então, é disso que eu quero lhe falar. Como é que eu insiro essa abertura nessas paredes? Eu vou te mostrar alguns tipos de aberturas, como eles podem ser feitos. Eu estou aqui com um arquivo aberto. Esse arquivo aqui. Eu abri um novo arquivo e abri aquele template. Vou procurar aqui, ó. Vou mostrar para você o template. Eu deixei disponível lá na área de membros para você, que é esse template aqui, ó, Residências Duplex. Nesse template, o que é que eu fiz? Eu lancei uma parede qualquer. E nessa parede aqui, ó, eu venho no comando porta. E aqui eu tenho uma família de abertura, tá vendo? Ele lança uma abertura na porta. Por exemplo, eu vou lançar uma abertura aqui. Na porta não, na parede. Agora eu vou verificar em 3D como é que ficou essa abertura. Ó, se eu lançar essa abertura naquelas camadas, né, no caso aqui no meu 3D, se eu lançar a abertura aqui nessas camadas, aí sim eu consigo ver essa porta através do ambiente interno. Ou seja, um dos tipos de abertura é lançar camada por camada para eu enxergar esse elemento. Eu vou voltar lá e mostrar como é que os tipos de abertura são feitos. Vamos lá. Vou lançar aqui algumas paredes. Vou lançar essa parede. Vou lançar essa parede. Vou lançar essa parede aqui. Essa abertura eu posso modificar. Por exemplo, eu estou na família dela, eu clico em editar, duplicar. Eu quero uma abertura de 1 metro, uma porta de 1 metro vezes 2.10. Ok. E aqui eu coloco a altura 2.10 e largura 1 metro. Ok. E aqui eu faço uma abertura. Certo? Tranquilo. Se eu for lançar agora uma porta, outra porta, né? Por exemplo, porta de... Aqui eu tenho uma porta de 1 metro por 2,10. Eu lanço aqui a porta. Agora eu vou verificar no 3D como é que isso ficou. Eu fiquei aqui, ó, com uma porta, um elemento porta lançado. E fiquei aqui do outro lado com a abertura, como se fosse um vão. Certo? Então tem essas duas opções. Essa é uma maneira de lançar. Outra maneira que eu posso fazer é clicar aqui, ó, por exemplo, editar perfil da parede. Certo? Ao editar perfil, eu posso aqui selecionar uma nova abertura. Por exemplo, 2,10. Vou dar um zoom aqui. 2,10, 90. E ao clicar aqui concluir o modo de edição, eu vou tirar esse elemento, ó. Vou arrastar aqui, desenhar de novo essa linha. Vou pegar uma linha até aqui e uma linha até aqui. E agora eu vou ficar no 3D como ficou. Olha como ficou essa parede. Eu também consegui fazer uma abertura de uma outra forma. Essa abertura eu fiz lançando toda a família. Essa abertura eu fiz já editando o perfil, certo? E essa abertura aqui ela foi automaticamente criada quando eu lancei uma porta. Esses aqui são os tipos. Como é que eu levo esse elemento, a abertura aqui, ó? Como é que eu levo essa família para o nosso projeto original? Simples. Eu vou pegar aqui, ó,
essa parede, vou dar um Ctrl C. Vou clicar aqui no nosso projeto e vou dar um Ctrl V. Ele vai aqui informar que está trazendo alguns objetos para o nosso projeto, né? Os tipos do projeto para o qual está colocando serão usados, que são os elementos. Vou digitar OK. Que eu lancei a parede. Né? Então vamos verificar se no comando porta a minha abertura contém. Está aqui, ó. A família abertura já. Por exemplo, eu lancei uma porta. Vamos identificar onde é que foi lançada aquela porta, né? Aqui, ó. Eu tenho uma porta que foi na cozinha, né? Eu vou selecionar essa porta e vou deletar. Agora eu vou voltar para o pavimento térreo. E aqui eu vou procurar onde é que eu tenho elementos do tipo porta. Vou selecionar aqui. A categoria do elemento eu vou fazer o quê? Vou deixar ele um pouco transparente. Certo? Agora eu vou selecionar o piso também, sobrepor grafos na vista, categoria, e vou dar uma transparência aqui. Ó. Essa porta P2, aqui eu tenho uma porta, né? Vou medir aqui para saber o tamanho da porta. Uma porta aqui de mais ou menos 70, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma abertura, eu vou vir em porta, vou criar aqui uma abertura, eu vou editar, e vou chamar essa abertura, eu vou botar aqui, ó, abertura porta P02. Eu já sei que é uma abertura de 70 vezes 210. Digitar OK. E aqui eu vou deixar 0.7. OK? Pronto. Agora, ó, ele está permitindo eu inserir uma abertura. Certo? Então, por exemplo, eu vou inserir uma abertura aqui, ó, nesse elemento. Vou deixar realista. E vou inserir aqui a abertura, ó. Onde a cruzinha do mouse está marcando é onde ele vai inserir a abertura. Ou seja, no chapisco. Certo? Perceba que eu lancei no chapisco. Se eu olhar no 3D, ele vai ter uma abertura aqui no chapisco. Tá vendo? Ele criou uma abertura, agora eu consigo enxergar a camada do chapisco. Na realidade, eu lancei no emboço, ele criou a abertura no emboço e me mostra a parte interior, que é o chapisco. Eu venho aqui no pavimento novamente, eu vou selecionar esse elemento, eu vou digitar CS para criar um similar. Agora eu vou criar um similar, ó, no chapisco. Agora sim é chapisco. Certo? Perceba que eu estou lançando, ó, duas aberturas de 70. O que é que eu vou fazer? Usar o comando modificar, eu vou alinhar com essa linha, essa abertura, com essa linha, essa outra abertura. Certo? O que eu vou fazer? Após lançar os dois elementos, ó, eu vou aqui selecionar essa abertura e vou dar um mirror. Vou espelhar no eixo dessa parede. Aí ele trouxe essa abertura agora. Trouxe também aqui para o lado posterior. Vamos olhar como é que ficou no 3D. Verificar agora eu consigo enxergar a própria parede de alvenaria. Se eu verifico do 3D do outro lado, ó, eu consigo também enxergar a abertura no reboco. Porém, no chapisco não pegou bem. Então, eu vou voltar no pavimento térreo. Ó, verificar aqui que no chapisco não pegou bem. Vou deletar. Aí eu posso, ó, clicando no elemento, veja que quando eu selecionei, está selecionada a família abertura. Eu vou digitar CS, que é criar similar. E vou lançar agora aqui, ó, nessa camada. E agora eu vou alinhar. Eu vou aqui no comando alinhar. Agora eu vou utilizar outra opção. Como agora eu já lancei as aberturas, eu vou vir na arquitetura, na porta, e vou procurar uma porta de 70, por exemplo, essa porta. Aí eu vou lançar a porta no hospedeiro parede, que é nesse aqui, ó. Eu lanço aqui em qualquer canto, e depois eu alinho, ó. Vou alinhar com a abertura parede. Vou verificar no 3D como é que ficou. Aqui o que eu posso perceber? Ó, que eu consigo agora enxergar a porta. Certo? Por que eu consigo enxergar a porta? Porque eu fiz uma abertura nessas duas camadas. Lá do outro lado também é para eu conseguir. Na verdade, ele não pegou bem aqui a abertura ainda. Ó.
nesse chapisco. Camada chapisco. Certo? Eu deletei. Na verdade, eu acho que estava duplicado. Ó. Quando eu deletei, ele apareceu. Então, agora eu consegui enxergar. Então, agora vamos dar uma revisão. Nós fizemos uma maneira. Foi lançar a porta. Só que quando eu lançar a porta, a abertura só serve se eu tiver só uma camada. Então, para funcionar aqui, o que é que eu fiz? Eu lancei a porta e aí eu tive lançando camadas nas minhas aberturas. Desculpe, eu tive lançando aberturas nas minhas camadas de embolso e de chapiço dos dois lados. E se eu tivesse a camada pintura, que vai ter posteriormente, eu também teria que lançar essa camada, porque senão ele iria tapar, iria cobrir de eu conseguir enxergar a minha porta. Então, o que é que acontece? Aqui eu vi esses tipos. Agora vamos ver um outro tipo de abertura. Vou lançar aqui, ó, a porta, vou lançar essa porta na minha camada aqui, ó, na minha camada do núcleo, que é a alvenaria. Vou agora alinhar essa porta, aqui a porta. Depois a gente vai ver com calma esse comando porta. Inicialmente eu só quero mostrar a questão das aberturas. O que é que eu vou fazer? Eu já tenho uma abertura aqui no núcleo, na camada alvenaria, mas eu não consigo, ó. Eu vejo que a porta está lá. E aqui gerou uma abertura, mas eu não consigo, dentro dos ambientes, verificar a visualização dessa porta, porque eu tenho que criar as camadas. Então a gente vai usar outra estratégia. Ó. Esse comando unir geometria, eu vou unir a geometria dessa parede com chapisco. E agora eu vou novamente unir agora com o bolso. Da mesma forma, vou fazer com os outros elementos. Vamos finalizar agora. E agora eu vou olhar no 3D. Olha como ficou, como eu estou vendo agora a minha porta. Então, com todas as opções que nós vimos, essa opção aqui mostra-se ser a mais viável. Por quê? Porque eu só preciso usar o comando unir para unir as paredes e ele já vai gerar automaticamente a abertura, certo? E não vai... eu não vou necessitar fazer a abertura em cada camada, dá muito mais trabalho, que eu ainda preciso alinhar. E isso aqui funciona no Navisworks, ou seja, quando eu levo essa parede lá para o Navisworks, ela vai reconhecer as aberturas. Então essa é a tática que nós vamos utilizar, lançando portas, janelas e depois unindo a geometria das camadas para ficar com a visualização perfeita. Nós vamos agora lançar as janelas dos nossos ambientes, certo? Para isso, eu abri aqui o CAD, né, o projeto lá no CAD, e eu tenho aqui dois tipos de janela, o J1 e a J2. A janela J1, ela tem 0,60 por 0,60, ou seja, 60 por 60 centímetros. A janela J2, ela tem 1,20 por 1,20, duas folhas de correr. A gente vai aqui procurar esses elementos. Vamos aqui então, ó, em arquitetura, janela. Essa janela maxiar é a janela lá do banheiro, 60 por 60 já está no tamanho. Vou editar, duplicar, vou chamar ela de janela 01. Ok, ok, certo? Eu vou verificar aqui no meu CAD qual é a altura dessa janela relacionada ao ambiente, certo? Então, por exemplo, eu vou procurar aqui o ambiente do banheiro, que eu tenho um elemento, ó. Eu vou entrar aqui no CAD e vou verificar qual é a altura que ela está do piso, ou seja, o peitoril que a gente vai lançar esse tipo de janela. Ele está aqui a 1,50. Então vamos lá. Aqui eu tenho a altura do peitoril, eu já vou deixar aqui a 1,50. A 1,50. E aí, por exemplo, aqui eu tenho a J1, ó. Tá vendo? Eu tenho a J1, ó, que já está encaixada na largura. Eu lancei a J1. Após lançar a J1, eu vou fazer o quê? Vou em modificar, unir, e aí eu vou unir essa parede central com as outras paredes. Para ver se eu justamente eu consigo, né, verificar ela no 3D. Vamos ver aqui o 3D como é que ficou esse elemento. Olha lá.
ela realmente está, ela está inserida aqui, ó. Consegui fazer uma união. Vou agora unir aqui com outros elementos, com outras camadas. E aí, passo a passo, a gente vai melhorando nossa concepção. Falta agora só unir aqui, ó, camada da cozinha aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Show de bola. Vamos voltar lá no pavimento térreo. Vamos procurar outro local que eu tenho essa janela 1. Janela 1. Esse banheiro aqui reversível. Nesse WC casal eu tenho outra janela 1 aqui, ó. Eu vou novamente no comando janela. Se eu digitar WN, ele também vem para o comando, né? De acordo com mostra lá o atalho. E aqui eu vou inserir ela já no peitoril 1,50. Vou botar no 3D, fica melhor de olhar. E lá no 3D, a gente vai usar o comando modificar, unir as camadas. E aí eu estou selecionando cada camada e unindo. Pronto. Lancei as duas janelas. Voltar para o pavimento térreo. E vamos procurar se tem outra janela 1. Aqui eu tenho a janela 2. Aqui eu tenho a 2. Aqui eu tenho outra 2. E pronto, né? Então vamos agora voltar aqui no CAD. Nossa janela 2 no CAD, ela é 1,20 por 1,20. Duas folhas de correr. E aqui a gente vai verificar o peitoril dela. Peitoril a 1 metro. Tá vendo? A linha aqui do meu AutoCAD, você vê que todas elas estão a 1 metro. Então, tranquilo. Com isso, nós vamos agora na janela. Vamos procurar aqui, ó, folha de correr, duas folhas. 1,20 por 1,20. Então, já tem uma família dessa daqui. Eu vou só editar, duplicar e chamar de janela 02. Eu poderia até botar entre parênteses 1,20 por 1,20. Mas eu vou manter dessa forma. Aqui eu vou deixar 1 metro. Então, eu já vou inserir ela aqui na J2. Encaixada, perceba que ela está já encaixada. Eu poderia alinhar se não ficasse encaixada. Vou inserir ela aqui agora. Aí eu uso aqui o comando, ó, alinhar, caso ela não fique encaixada da forma que eu queira. Vem a arquitetura janela de novo. Aqui eu tenho outra janela. E acredito que são essas 3 janelas aqui no momento. Vou agora no 3D e volto no comando modificar, unir. E aí nós vamos unir as camadas dos elementos que fazem parte aqui da seção onde eu vou ter as janelas. Essa aqui já foi. Vamos nesse outro elemento. Aqui me parece que ela ficou lançada aqui na camada externa. Vamos voltar, ó, no reboco. Vou aqui deletar esse elemento. Vou em janela novamente e vou lançar. Eu quero que ela pegue aqui, ó, na alvenaria. Agora eu vou no 3D. No 3D eu vou unir. Camada por camada. E agora só falta essa. Show de bola. Finalizado o lançamento das janelas, na próxima aula vamos iniciar o lançamento das portas. Já está aqui todas com aberturas. E aí só falta lançar as portas. Vamos lançar agora as portas do projeto. Vamos voltar aqui no pavimento térreo. Vou dar uma verificada aqui no CAD e ver a lista do quadro de portas. Eu tenho a porta 1, 2, 3, 4 e 5.
vários tamanhos diferentes, 60, 70, 80, 90 centímetros, e essa porta de 2,60, que é lá da varanda. Então vamos começar com as portas de 60, que são as do banheiro. Então vem aqui em porta, procurar as portas que eu tenho, ó. Porta de giro, ó. Porta duas folhas, porta de abrir, porta pivotante. No nosso projeto ele fala, ó, porta de abrir. Então vamos procurar aqui a mais parecida, essa aqui, porta de abrir, uma folha. Eu vou editar, duplicar, vou chamar de porta 01, né? Só voltando aqui no CAD, porta 01, 060. Ela é uma porta aqui de largura 0,60. Ok. Vamos lá, então. Vou procurar essa porta aqui, ó. Tem uma porta 01 aqui. Certo? E aí, ó, eu posso alinhar essa porta. Mais ou menos alinhado aqui. Aí quando eu seleciono a porta, eu tenho algumas opções, ó. Se eu quiser aumentar o tamanho da boneca, eu clico aqui, por exemplo, 5, estaria aumentando a boneca. Se eu quiser que essa porta gire o lado dela, que ela não seja mais, por exemplo, não seja uma porta que fique aberta para o lado de dentro e sim para o lado de fora, eu tenho essas opções, essas setazinhas. Se eu clicar nessa seta, ele vai inverter a mão da instância, ou seja, o lado que a porta gira. E se eu clicar nessa opção aqui, ó, ele vai inverter a instância faceando, que ele chama, ou seja, ele vai tipo dar um mirro na porta, ela vai mudar de abertura de um ambiente para outro e não o lado que ela gira. A gente vê aqui no projeto que nossa porta, na realidade, ela tá assim, ó, ela tá abrindo nesse sentido. Então vou agora, ó, criar outra porta e aqui eu vou usar o comando alinhar. Pronto, já dessa forma. Só que essa porta aqui ela abre também para dentro, né? Ela ficou meio estranha aqui essa concepção. Aí vamos colocar ela para dentro e modificar o tipo de abertura. Estão na posição. Agora vamos próximo porta P1. Aqui em arquitetura, porta. Usar o comando alinhar. Vamos verificar aqui na abertura da nossa porta, né? Ó. Ponto 58. Ponto 60. Tranquilo. Aqui é a porta P1. Agora vamos para o lançamento da porta P2. Porta P2 é uma porta de 70. Então nós vamos pegar essa porta aqui, ó, editar. Tá aqui porta P1, eu vou editar e vamos chamar de porta P2. Só que a porta P2 agora ela tem 70 de largura. Digitar OK. E aí vamos lançar a nossa porta, né? Dá uma aproximada. Vou selecionar a porta novamente, vou editar. A largura dela ficou 60, 70. OK. Beleza, vou dar uma alinhada aqui, ó. Aqui eu já tenho outra porta, ó. Vou só selecionar ela e dizer que na realidade ela é essa porta P2. Aí eu vou
Vou alinhar, né, essa porta. Essa porta aqui também vou chamar ela de P2. E vamos alinhar ela. Tem aqui 3 portas P2. E agora eu tenho uma porta aqui, ó, P3, que é essa. A porta P3, pelo CAD, a gente vê que ela é 0,80. Então vamos voltar aqui à arquitetura, porta. Vou pegar essa porta 02 e duplicar. Vamos chamar de 03, digitar OK. E em vez de 70 vai ser 80. Tá aqui ela, ó. Vamos lançar ela já na abertura. Vamos só modificar aqui. Dar uma alinhada. Interessante aproximar. E aqui eu tenho a porta da varanda P5, que ela é 2,60, né? Tá aqui, 2,60. Então, arquitetura, porta. Ela já é uma porta aqui, 2 folhas de correio. Então, eu vou procurar essas 2 folhas, ó. Tá vendo? Procurar 2 folhas de correio, tá aqui. Vou editar, duplicar, chamar de porta 05. OK. Ela vai ser... A abertura dela é 2,60, 2,60 e a altura é 2,20. Vou manter a altura. OK, ó, vou lançar ela aqui, essa parede central. Lancei ela, vou só agora dar uma melhorada no alinhamento da parede, ó. Vamos verificar do outro lado como é que ficou. Beleza, lançamos as portas. Falta só a P4. A P4 é essa porta aqui, ó. Eu vou lançar essa porta P4 posteriormente, que ainda não lançamos as camadas aqui da entrada para a escada. Vamos verificar no 3D. Show de bola. O que está faltando em relação às portas? Unir as camadas das paredes com o comando modificar, unir. Então eu vou fazer daqui automático, você também faz até deixar todas da mesma forma que deixamos as janelas. Music bed.